Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade. 40 horas. E é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides. E está incrível. Bora para a aula! Fala galera, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comin, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. E a gente vai conversar agora sobre a suplementação de creatina aqui no nosso curso, beleza? E o que eu separei para a gente conversar primeiro, tá? Na verdade, seria muito leviano, muito simples eu só falar, toma X de creatina, toma Y de creatina. Não, eu quero que vocês entendam o mecanismo da creatina dentro da nossa musculatura, dentro do nosso organismo, e aí sim você vai conseguir tomar as melhores decisões quando a gente for falar de suplementação de creatina. Tranquilo? Bom, então o que a gente vai discutir hoje, que a gente vai discutir agora aqui no nosso curso? A gente vai falar sobre o funcionamento da creatina, sobre a síntese de creatina no corpo humano, sobre os tipos de exercício que conseguem ser beneficiados aí pela suplementação de creatina e quais são os protocolos de suplementação de creatina. Tranquilo? Claro que tá tranquilo, tá de boa. Bom, e aí eu peguei esse primeiro artigo científico, tá, de 2017, do International Society of Sports Nutrition, para falar para vocês sobre creatina. Pessoal, uma coisa que a gente tem que saber antes de falar da creatina é a gente ver esse carinha que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Que é a adenosina trifosfato. Vamos estudar esse cara aqui primeiro. Então eu vou pegar aqui a minha canetinha, vou rabiscar aqui para vocês. O que acontece aqui? O que é uma adenosina que vocês estão vendo? É uma molécula de adenina junto com um açúcar chamado ribose. Então, quando eu pego essa molécula de adenina, que é uma base nitrogenada, e eu junto com uma ribose, eu obtenho a tal da adenosina. Pô, lindo, maravilha, tá? Então, eu já sei o que é adenosina. E aí, por que ela chama adenosina trifosfato? Porque ela tem 3 fosfatos, obviamente. Então, nós temos um fosfato, 2, 3 fosfatos. Então, é por isso que ela chama adenosina trifosfato. Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui, ó, é que quando nós estamos em repouso, tipo eu e você agora, a gente não está fazendo exercício físico, a gente não está fazendo esforço físico, a gente está em repouso, a gente está paradinho aqui sentado. Quer dizer, pelo menos eu espero que você esteja sentado aí, sentada, se concentrando na aula, né? Quando a gente está em repouso, como nesse momento, lá na nossa musculatura, nós temos uma proporção de 500:1 entre ATP e ADP. Então, a cada 500 moléculas de ATP, eu vou encontrar apenas uma de ADP. Então, a cada 500 moléculas de adenosina trifosfato, eu vou encontrar apenas uma de adenosina difosfato. Beleza? Se não tiver beleza, é só voltar o vídeo que eu explico de novo. Brincadeira. Bom, pessoal, brincadeira não, é verdade, né? Se você for ver, é verdade. Pessoal, o que acontece aqui? Um erro que os alunos cometem, isso é um erro bem de bioquímica, tá? Que os alunos cometem é falar que o que fornece a energia lá no ATP são os fosfatos. Isso está errado. Na verdade, o que fornece a energia lá no ATP são as ligações entre os fosfatos. E dá uma olhada aí no nosso slide, tá? Deixa eu até passar aqui que eu acho que eu tenho um slide um pouquinho melhor para explicar isso para vocês. Quando vocês vão ver aqui esse nosso slide, você consegue ver que eu tenho a tal da adenosina. Deixa eu ativar minha caneta aqui. Eu tenho a tal da adenosina. Putz, eu esqueci o que é adenosina. Adenosina é adenina mais ribose. Adenina é uma base nitrogenada. Peguei a adenina, juntei com a ribose com açúcar, eu tenho adenosina. Então eu tenho adenosina aí, como vocês podem ver, tá, que eu até coloquei uma setinha aí para vocês. Agora eu quero que vocês observem que essa adenosina ela está ligada a um fosfato. E essa ligação entre a adenosina e o fosfato eu coloquei na cor azul, tá?
E aí depois nós temos os fosfatos se ligando entre si na cor vermelha. Então nós temos aqui, eu acho que eu tenho um slide melhor ainda que esse. Aqui, ó, esse slide que eu queria mostrar para vocês. Nós temos a adenosina, ela está ligada a um fosfato, por essa ligação que está em azul aí para vocês. E esse fosfato está ligado a outro fosfato que está ligado a outro. Tá? Vocês podem ver que essas ligações que eu coloquei entre os fosfatos, eu estou representando pela coloração vermelha. O que tem energia no ATP são essas ligações entre os fosfatos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, e sim, a gente vai ter que voltar a alguns conceitos de física, tá? Essas ligações que ocorrem entre os fosfatos, nós temos energia potencial. À medida que nós quebramos essas ligações, essa energia potencial se transforma em um movimento, se transforma em energia cinética. Meu Deus, eu decidi fazer nutrição para fugir de física. Se deu mal. Más notícias para você, meu amigo ou minha amiga, tá? Então vamos lá, rapidão. É de boa de entender isso. Relaxa, que eu te ajudo. Então, ó, nós temos um fosfato ligado a outro fosfato, tá? Eles estão estabelecendo uma ligação. Enquanto nós tivermos essa ligação, nós temos energia potencial. Quando nós quebrarmos essa ligação, nós vamos gerar um movimento. E essa energia potencial se transformará em energia cinética. Eu tenho até um jeito mais fácil de explicar para vocês. Vou tirar essa caneta aqui aqui para vocês não verem que essa caneta aqui, essa aqui eu não posso jogar. Mas dessa caneta mais simples eu posso jogar. Pessoal, observa essa caneta aqui, ó. Eu estou segurando essa caneta. Legal, bacana. Se eu soltar essa caneta, o que acontece com ela? Seria muito legal se ela saísse voando, né? Tipo um aerolito do Chapolin, seria animal. Mas não vai acontecer isso. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair. E é exatamente isso que acontece. Então nós temos energia potencial. Presta atenção. Essa caneta, ela não tem o potencial de cair? Sim ou não? Claro que tem. Então tem uma energia potencial. Quando eu solto essa caneta, ela gera um movimento, a gravidade empurra ela para baixo. Então eu tenho energia potencial, energia cinética. É a mesma coisa com as ligações entre os fosfatos. À medida que eu tenho um fosfato ligado ao outro, e essa ligação está ocorrendo, eu tenho energia potencial. Quando nós quebramos essa ligação, eu gero um movimento, e isso é energia cinética, que sustenta a nossa contração muscular, que sustenta várias funções biológicas do nosso corpo. Eu espero ter ajudado vocês e não ter atrapalhado, tá? Um fato importante é que só as ligações entre os fosfatos que tem essa tal dessa energia. A ligação em azul, ela vai ter essa energia? Não, ela não vai ter essa energia. Agora, as ligações que estão em vermelho aí no slide de vocês, as ligações número 1 e 2 que eu coloquei, elas têm essa energia? Sim, senhor, sim, senhora, elas têm essa energia. Energia potencial se transforma em energia cinética. Pô, lindo, maravilha. Jefferson, mas tem diferença se eu vou quebrar a ligação número 1 ou se eu for quebrar a ligação número 2? Na verdade, a ligação número 2 ela consegue fornecer mais energia do que quando você quebra a ligação número 1. Mas aí a gente vai acabar entrando em alguns outros conceitos e vamos perder o fio da nossa meada se a gente seguir, se eu for explicar isso muito a fundo. Mas acredite, tá? Acredita em mim. A ligação número 2 ela tem mais energia do que a ligação número 1 que vocês estão vendo aí, tá? Então, à medida que eu pego essa molécula de ATP que vocês estão vendo aí, e eu quebro essa ligação aqui, ó. Eu simplesmente quebro ela. Eu acabo obtendo, então, um ADP. Adenosina 1,2. Adenosina difosfato. Que é a outra molécula que vocês estão vendo aqui na tela que eu estou grifando para vocês, tá? Então, de novo, você que está em repouso aí, que está sem fazer exercício físico, seu músculo está sendo contraído? Não, está relaxadão, está de boa. Tá? Ele tem uma proporção de 500 para 1 entre ATP e ADP. Ele tem 500 moléculas ricas energeticamente e uma única molécula pobre energeticamente, tá? Porque ele está em repouso. Quando eu faço contração muscular e exercício físico, eu preciso de energia. Eu começo a quebrar os ATPs e essa proporção ela começa a se alterar.
Vamos seguir adiante. Pessoal, o que acontece? Como que a creatina ela vai entrar? Porque você deve estar pensando, Jefferson, eu vim aqui para ter aula de creatina e você está me dando aula de bioquímica. É porque a bioquímica ela explica tudo, meu amigo, minha amiga. Sinto muito se você não gosta de bioquímica, tá? A bioquímica ela explica muita coisa. Pessoal, vamos ver onde que entra a creatina nessa nossa equação. Então eu estou em repouso, estou de boa. Eu tenho lá as minhas 500 moléculas de ATP, elas estão sem ser utilizadas, estão lá na minha musculatura, tá? O meu próprio organismo, ele sintetiza creatina. Eu já vou mostrar para vocês como isso acontece. O meu próprio organismo, ele sintetiza a creatina. Essa creatina sintetizada também vai para a minha musculatura. Chegando na minha musculatura, ela vai encontrar lá o ATP. Ela vai encontrar o ATP. Fala, oi ATP, tudo bem com o senhor? O ATP fala, mano, tô de boa. E você? O ATP gosta de falar gíria, tá? O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, uma enzima chamada creatina quinase, tá? O que ela vai fazer? Essa enzima chamada creatina quinase, ela vai até o ATP e vai retirar um fosfato dele. Então vai lá e tira um fosfato dele. Automaticamente esse ATP passa a ser ADP. E o que ele faz com esse fosfato agora? Essa enzima chamada creatina quinase pega esse fosfato e doa para a creatina. Agora, a creatina, ela não pode se chamar só creatina. Ela passará a se chamar creatina fosfato. Relaxa que tem aqui um slide. Cara, eu sou muito bom para fazer slide. Olha só que slide lindo, maravilhoso. Tem um slide que explica tudo isso. Então, dá uma olhada aqui no nosso slide. Nós temos aí adenosina trifosfato, o tal do ATP para os mais íntimos, né? Esse ATP, ele está lá na sua musculatura em repouso. O seu corpo sintetizou a creatina. A creatina chegou lá na sua musculatura que está em repouso também. O que vai acontecer nesse momento? Vem uma enzima danadinha chamada de creatina quinase. E ela pega esse fosfato, o último fosfato ali do ATP. Depois que ela faz isso, o que ela vai fazer? Ela pega o fosfato e ela doa. Ela pega esse fosfato e ela vai doar esse fosfato para a creatina. Automaticamente, a creatina passará a ser um cara chamado creatina fosfato, como vocês podem ver, tá? Então a gente pegou lá um fosfatinho do ATP, tirou, pega esse fosfato e doa para a creatina. Agora, essa creatina, ela passa a se chamar creatina fosfato. E o que antes era ATP, passa a ser um ADP, adenosina difosfato. Pô, legal, maravilha. Mas esse ADP, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lá? Lembra que o ADP ele é pobre energeticamente? Ele não fornece tanta energia assim, tá? É meia boca assim, sabe? O que acontece com esse ADP é que esse ADP ele vai para o nosso metabolismo energético e vai lá para dentro das nossas mitocôndrias. E lá no interior das mitocôndrias ele vai ser ressintetizado e se transformará novamente em ATP, adenosina trifosfato de novo. Olha só que legal. Eu tenho uma molécula de ATP agora e eu tenho a creatina com fosfato também. Tem fosfato para todo mundo aí. Tem um monte de fosfato. Então, ó, o que vocês podem ver aí no nosso slide é justamente esse ADP, essa adenosina difosfato, indo lá para a nossa mitocôndria, para uma organela que nós temos dentro da nossa célula. Assim como você tem órgãos, pulmão, estômago, coração com funções determinadas, as células elas têm organelas também com determinadas funções. Uma das organelas que nós conhecemos são as mitocôndrias, que geram energia. Esse ADP ele vai até a mitocôndria e lá no interior da mitocôndria nós vamos pegar esse ADP e vamos colocar um fosfato nele. Ele passará automaticamente a ser, de novo, ATP. Que é o que a gente tem aqui no nosso slide. Olha lá. ATP, adenosina trifosfato, e nós temos a creatina com o fosfatinho. Lindo, maravilha. Esse raciocínio, se você pegou esse raciocínio, você já consegue estabelecer muito bem se eu tenho que tomar creatina antes, durante ou depois do treino. Mas relaxa, se você não estabeleceu,
problema seu. Brincadeira, brincadeira. Se você não estabelecer esse raciocínio, relaxa que até o final da aula você vai estabelecer, tá? Nossa, que professor engraçadão esse, não? Pessoal, é engraçadão, né? Simpaticão esse professor. E como que a minha musculatura vai utilizar essa tal dessa creatina? Então imagina que você tem lá o seu músculo, tá? Esse músculo, nós temos lá a célula muscular, nós temos o sarcômero, nós temos a actina e miosina, nós temos o retículo sarcoplasmático liberando cálcio, lindo, maravilha, funcionamento do músculo. Só que para que a contração muscular ocorra, uma enzima chamada ATPase precisa quebrar o ATP. Então, ó, uma enzima chamada ATPase, ela vem e quebra o ATP. Por que vai quebrar o ATP? Lembra da energia potencial se transformando em energia de movimento, energia cinética? Não lembra? Volta um pouquinho o vídeo. Mas, basicamente, essa enzima chamada ATPase, ela vai quebrar o ATP para transformar a energia potencial em energia cinética e capacitar a sua contração muscular, tá? À medida que essa enzima chamada ATPase quebra o ATP, nós obtemos então o ADP, adenosina difosfato, obviamente, e um cara que eu vou representar aqui como PI, fosfato inorgânico, e não está unido com ninguém. Nós vamos chamar esse cara como fosfato inorgânico. Abreviamos ele como PI, tá? Só que para e pensa, eu preciso fazer outra contração muscular, eu vou precisar de outro ATP. Cara, esse ATP, para eu obter esse ATP, eu preciso pegar um ADP, jogar lá para a mitocôndria vai ter que pegar um carboidrato, uma proteína, um lipídio, vai ter que passar com ele por todo o ciclo de Krebs, aí depois vai para a cadeia de transporte de elétrons, e aí depois esse ADP vai se transformar em ATP. Cara, nossa, que trampo! É muito treta fazer isso, não vai dar certo, tá? Vai demorar muito. Vai demorar muito, e de fato demora muito fazer esse caminho. Você mandar o ADP para a mitocôndria para ele ser reestruturado e voltar a ser ressintetizado em ATP, vai demorar muito. Será que não tem um jeito mais rápido para fazer isso? Sim, tem um jeito muito mais rápido para você transformar aquele ADP em um ATP de novo. E aí que entra a tal da creatina. Sabe aquela creatina fosfato? Então, só para ilustrar para vocês, vem a enzima ATPase, quebrou lá a ligação que tem entre os fosfatos, obteve o fosfato inorgânico, lindo, maravilha, tá? O que acontece aqui? O que acontece é que esse meu ADP, ele precisa voltar a ser ATP. E se eu mandar para a mitocôndria, cara, vai demorar muito, vai demorar demais. Eu não quero isso. O que eu vou fazer agora? Vem aquela mesma enzima que vocês já ouviram falar, que é a tal da creatina quinase, e ela pega o fosfato da creatina. Ela vai fazer o trabalho inverso do que vocês viram anteriormente. Ela pega esse fosfatinho que vocês estão vendo aí, olha lá o fosfatinho. Esse fosfatinho saiu da creatina. E ela vai doar esse fosfatinho agora para o ADP. Olha lá, ela doando o fosfato para o ADP. E dessa forma nós temos outro ATP que vai conseguir suportar outra contração muscular. É claro que isso que eu estou falando para vocês, eu estou dividindo assim, de uma maneira, outro ATP para suportar outra contração muscular, é só para ficar mais didático, mais claro para vocês. Mas é claro que, à medida que eu estou fazendo uma flexão de braço, vários ATPs estão sendo quebrados, vários ADPs estão sendo obtidos, tá? Mas é só para ficar mais didático para vocês. Bom, eu reestruturei agora o meu ATP, eu consigo fazer outra contração muscular. Esse mecanismo de ressíntese de ATP é muito mais rápido do que eu mandar o ADP, adenosina difosfato, lá para a mitocôndria e ela pegar carboidrato, proteína, lipídio, passar pelo ciclo de Krebs, passar pela cadeia de transporte de elétrons e aí então obter o tal do ATP, tá? Então é muito mais rápido você ressintetizar o ATP através da creatina. É muito mais rápido.
Esse artigo que eu trouxe para vocês, ele traz essa imagem que explica exatamente o que eu demonstrei agora para vocês, tá? Só para ficar mais didático, eu fiz essa montagem aí super refinada de Steven Spielberg aí para vocês, tá? E nós sintetizamos. Você fala, Jefferson, mas eu não tomo creatina. Jefferson, mas eu não como carne, eu sou vegano. Esse é um ponto legal. Eu não como carne, sou vegano. Eu não tenho creatina no meu corpo? Sim, você tem creatina. Nós conseguimos sintetizar a nossa própria creatina, tá? Na verdade, a síntese de creatina, ela será dependente de 2 órgãos. Quais são eles? Os rins, quer dizer, 3, né? Porque todo mundo tem 2 rins, ou pelo menos deveriam ter 2 rins. Então nós temos os rins participando da síntese de creatina e nós temos também o fígado participando da síntese de creatina. E a síntese de creatina, ela vai ocorrer a partir de 3 aminoácidos. Quem são eles? Glicina, arginina e metionina, tá? Então, de novo, 3 aminoácidos. Glicina, arginina e metionina são os aminoácidos necessários para que você possa sintetizar a creatina no seu corpo. Vamos lá, eu fiz esse slide aqui para vocês, eu acho que vai ficar bem claro para vocês entenderem aí como que ocorre a síntese de creatina no nosso corpo. Lá nos nossos rins, nós vamos pegar 2 aminoácidos, a glicina e a arginina. E veja que eu estou representando esses aminoácidos a arginina por 2 quadradinhos marrons, retângulos, né? Marrons não, desculpa, cinza. E a arginina por, eu acho que é salmão essa cor, né? 2 rosas aí bem clarinhos. Uma enzima chamada glicina amidinotransferase, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um pedacinho da glicina e um outro pedacinho da arginina e vai unir esses 2 caras. Então, de novo, o que a glicina amidinotransferase vai fazer? Ela vai pegar um pedacinho da glicina e um pedacinho da arginina e vai unir esses 2 caras, tá? Claro que eu tô falando pedacinho é só para ficar mais didático e tal pra gente, tá? Tem várias explicações bioquímicas aí por trás disso, de transferência de grupo amino, tá? Entre outras características. Mas basicamente vamos ficar com um pedacinho. Para hoje é o que tem, vamos ficar com um pedacinho, tá? A gente pega um pedacinho da glicina, um pedacinho da arginina, juntou os 2, tá? Quem que nós vamos obter? Quando nós juntamos esses 2 caras, nós vamos obter um rapazinho chamado guanidino acetato. Então, ó, vamos supor que eu peguei esse quadradinho aqui da frente da glicina e esse quadradinho aqui de trás da arginina, o bumbumzinho aí da arginina. E juntei esses 2 caras. E juntei. Eu obtenho então a molécula chamada de guanidino acetato. O que sobra, né, da arginina e da glicina, ou seja, esse trechinho aqui, ó, da arginina que está em vermelho, e esse trechinho, o bumbumzinho da glicina, eu vou juntar esses 2 caras e eu vou obter um outro aminoácido chamado de ornitina. Se você já estudou o ciclo da ureia, você já deve ter ouvido falar de ornitina, inclusive de arginina também. Se não estudou, ainda dá tempo, pode estudar aqui na nova classe. Vocês conseguem encontrar curso de bioquímica para estudar essa parte aí, beleza? Bom, mais adiante, o que vai acontecer com esse guanidino acetato? Esse guanidino acetato, esquece a ornitina, a gente não vai falar da ornitina. O guanidino acetato que eu obtive lá nos rins, ele vai cair na minha corrente sanguínea e vai navegar até o meu fígado. Aí vai chegar lá no meu fígado. E no meu fígado, o que meu fígado vai fazer? Ele vai pegar um aminoácido chamado de metionina e vai metabolizar esse aminoácido, obtendo então um cara chamado S-adenosilmetionina. Vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa S-adenosilmetionina, ela vai sofrer a atuação de uma enzima chamada guanidino acetato metiltransferase, tá? Vamos chamar ela de GANT, é mais fácil. Vamos falar do apelidinho dela, que a gente já tem intimidade com ela. Essa enzima chamada GANT vai pegar o S-adenosilmetionina e vai pegar o guanidino acetato e vai juntar esses 2 caras, tá? Na verdade, do S-adenosilmetionina ela vai pegar só uma parte, só um trecho dele. Então a GANT, ela vem, pega o guanidino acetato e pega um pedacinho da S-adenosilmetionina. Pega esses caras.
E agora, então, meus caros, nós vamos obter ela, aquele cara que a gente quer. Ela, aquele cara que a gente quer, ficou meio estranho, né? Mas nós vamos obter a tal da creatina. Uau! Magnífico. Não, horrível, né? Pessoal, o que sobra da S-adenosilmetionina vai se transformar em S-adenosil-homocisteína, tá? Como vocês podem ver aqui nesse slide. Então, vamos lá. O que eu resumi para vocês que a gente pega guanidino acetato, pega um trechinho da S-adenosilmetionina, vem a enzima GANT, pega esses caras e nos fornece a tal da creatina. O que sobra desse cidadão aqui, ó, será a S-adenosil-homocisteína. Legal, meu corpo conseguiu sintetizar a minha própria creatina. Lindo, maravilha. Essa creatina agora, ela cai na sua corrente sanguínea e ela vai para onde? Vai para o seu músculo. Uma vez chegando no músculo, ela tem já o fosfato? Não, ela não tem o fosfato. Você está em repouso. Você tem um monte de ATP, certo? Vem uma enzima chamada creatina quinase, pega um fosfatinho do ATP e doa para a creatina. E agora essa creatina passa a ser creatina fosfato. Aquele cara que antes era o ATP, agora ele será o ADP, adenosina difosfato. O que acontece com ele? Cara, você está em repouso, tá de boa, você não precisa de tanta energia agora, você está em repouso, você não está gastando. Esse ADP, ele vai lá para sua mitocôndria, você metaboliza carboidrato, proteína e lipídio, esse cara volta como ATP. Agora sim, moleque, agora a gente tá que tá. Agora é o ponto de você ir fazer exercício. Por quê? À medida que você faz exercício, vem uma enzima chamada ATPase e quebra esse ATP. Pum! Eu obtenho de novo ADP. Cara, não dá tempo dele ir lá para a mitocôndria para voltar. Eu quero energia já, quero energia agora. Ou melhor, eu quero para ontem. O que eu faço? Vem de novo. A creatina quinase, pega o fosfato daquela creatina, doa o fosfato para o ADP e ele passará a ser ATP. É esse o simples mecanismo, tá, da creatina no nosso organismo. Detalhe, não mencionei suplementação, tá? Mas a gente vai mencionar, eu acho que é agora. Não, não é agora. Nos próximos slides. Aguarda aí, segura aí. Tá? Jefferson, qual tipo de exercício físico consegue ser beneficiado pela creatina? Esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Qual que é a grande vantagem desse mecanismo? É um mecanismo de ressíntese de ATP extremamente rápido. É muito rápido. Tanto é que a gente chama esse metabolismo de metabolismo anaeróbio alático, porque não chega nem a produzir lactato. Tá? De novo, tá com dúvida? Eu recomendo você dar uma estudada ali em bioquímica, tá? A bioquímica ela explica muito do que a gente vê na nutrição esportiva, se não explicar tudo, tá? Mas, quais são os exercícios que conseguem ser beneficiados por esse mecanismo da creatina fosfato ressintetizando o ADP em ATP, tá? São exercícios que exigem potência muscular. O que é potência muscular? Se a gente voltar em conceitos de física, meu Deus do céu, não aguento mais falar de física. Se você voltar em conceitos de física, você vai ver que potência é força vezes velocidade. Então, toda vez que eu tiver algum exercício que está envolvendo força vezes velocidade, em curtos espaços de tempo, eu vou ter potência muscular. Por exemplo, eu, Jefferson, eu peso 53 quilos. Mentira, vocês sabem que é mentira. Eu acho que eu nasci com 53 quilos. Eu peso 97 quilos, tá, pessoal? Imagina que eu vou dar um salto. Eu vou pular. Um simples pulo, tudo bem? Cara, para deslocar 97 quilos de pura massa muscular, vocês estão vendo que eu sou boladão, né? Ah, boladão. Imagina, né? Para deslocar 97 quilos, eu vou precisar de força? É evidente que eu vou precisar de força. E quando você pula, é um movimento rápido ou devagar? É tipo um slow motion. Eu vou pular. Não, não é. É um movimento extremamente rápido. Então eu tenho força vezes velocidade. Um pulo, ele envolve
habilidade de potência muscular. Então, se você pegar, por exemplo, os caras do CrossFit, o que eles fazem? Primeira coisa que eles fazem é posicionar o celular ali para transmitir o treino deles, né? Porque se não transmitir, não vale a pena. É posicionar o celular ali, mas depois eles pegam uma barra, eles vão fazer, por exemplo, um levantamento olímpico. Eles pegam uma barra, colocam peso nessa barra, né? E eles fazem um movimento de trazer essa barra aqui na altura do peito. Cara, é um movimento rápido ou devagar? É um movimento extremamente rápido. E lembra, tem peso nessa barra. E precisa de força para isso. Eu tenho potência muscular envolvida nesse exercício? Eu tenho potência muscular envolvida nesse exercício. Tá? Outro exemplo. Imagina o Anderson Silva, lutador de MMA. Ele tá lá parado, tá lá lutando com o cara. Ele vai dar um soco. Você acha que o soco dele, ele vai vir fraquinho ou vai vir forte? Fica lá na frente pra você ver se é forte ou fraco. Cara, vai vir com muita força esse soco. É um movimento rápido ou devagar? É um movimento extremamente rápido. A creatina consegue beneficiar esse tipo de exercício? Vai conseguir, tá? No caso da luta, a gente fala que a gente tem um metabolismo intermitente, tem tanto o aeróbio quanto o anaeróbio. Mas enfim, para esse momento que é o soco, a creatina ela consegue beneficiar esse tipo de exercício, tá? Então, ó, anota aí no seu caderno. Mas tem que ter caderno para anotar? É claro que tem que ter caderno. Anota no seu caderno aí, tá? A creatina, ela consegue beneficiar exercícios que envolvem potência muscular. Potência muscular é força vezes velocidade. E anota os exemplos que eu citei para vocês, que eu tenho outros aqui, como por exemplo, corrida de 100 metros. O Bolt, quando ele competia na corrida, depois ele foi pro futebol, né? Depois falam que eu que sou maluco. Mas enfim, o Bolt, quando ele competia, ele disputava ali provas de 100 metros. Embora não fosse o forte dele, ele disputava muito bem as provas de 100 metros, né? E mesmo não sendo forte, ele ganhava de todo mundo. O Bolt ele pesava por volta de 93 quilos, tá? E ele tinha que deslocar a massa corporal dele durante 100 metros. Cara, para deslocar 93 quilos, você não precisa de força? Claro que você precisa. E é uma corrida, você parte do pressuposto que ganha quem chegar primeiro. E você parte do pressuposto que você precisa de velocidade. Então, para esse tipo de exercício, você vai precisar de potência muscular? Vai. Então, esse tipo de exercício consegue ser beneficiado. É diferente de você pensar, correr 100 metros, todo mundo consegue correr. Tá? Se você tiver as duas pernas, você consegue correr 100 metros. Tá? Se você não tiver as duas pernas e usar a perna mecânica, você vai conseguir correr 100 metros. Claro que tem casos especiais, mas todo mundo consegue correr 100 metros. Lindo, maravilha. Tá? Agora, correr 42 km. Você consegue correr 42 km? Estou falando que você consegue correr os 100 metros, não estou falando que você consegue ganhar do Bolt. Correr 42 km, você consegue correr 42 km? Eu não consigo. Estou sendo modesto, é claro. Mentira, eu não consigo correr 42 km, tá? Se você consegue, legal, bacana, parabéns, tá? A maior parte das pessoas não consegue correr 42 km. No caso desse tipo de corrida de 42 km, 5 km mesmo, eu tenho uma tabela até para mostrar isso para vocês, a gente já não tem a potência muscular. O que vai ter ali como característica vai ser a resistência muscular. Ou seja, você vai correr 42 quilômetros, você precisa resistir fazendo contração muscular durante todo aquele tempo. Os caras aí, atleta de elite, fazem 3 horas e pouco, os 42 quilômetros. Você consegue correr 3 horas? Não sei, tá? Não sei se você consegue. Mas enfim, para correr essa quilometragem, você vai precisar de resistência muscular, que é um conceito totalmente diferente da potência muscular, que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui. Beleza? Bom, adiante, olha só essa tabelinha que tem aqui. Essa tabelinha eu peguei lá do livro do McArdle, o livro de Fisiologia do Exercício, e é exatamente no ponto que ele discute a parte do metabolismo anaeróbio e aeróbio, tá? O que vocês podem ver aqui? O que vocês podem ver é que uma prova de 100 metros, por exemplo, eu utilizo 50% da fosfocreatina e 50% do metabolismo anaeróbio. Eu utilizo tanto o metabolismo da creatina fosfato, que a gente acabou de ver, quanto glicose para obter ATP, tá? Eu utilizo esses dois. À medida que, se eu fizer uma corrida de 200 metros, eu vou utilizar só 25% da creatina fosfato
e o restante eu vou utilizar aí da glicose, já começa a mudar meu metabolismo. Se eu fizer uma prova de 400 metros, o que era antes 25, agora cai para 12,5. Então a creatina fosfato contribui só em 12,5, tá? Do requisito energético. Ao passo que o metabolismo anaeróbio ele vai começar a contribuir cerca de 62,5 e o metabolismo aeróbio, ou seja, a oxidação de piruvato, de aminoácidos e também de ácidos graxos, vai passar a contribuir em cerca de 25%. E aí tem várias metragens, né? 800 metros, 1.500 metros, e isso vai diminuindo. O metabolismo da fosfocreatina vai diminuindo a contribuição dele, tá? Ao passo que o metabolismo aeróbio vai contribuindo cada vez mais. Quando chegar lá, por exemplo, num jogo de futebol, que é o último aqui, ó, o que a gente consegue ver? Que a creatina, o metabolismo da creatina, da fosfocreatina, contribui em 10%. Mas você para e pensa, cara, uma prova de 200 metros, uma de 400 metros, deve ter em duração aí cerca de 1 minuto. Sei lá, uma coisa do tipo, tá? Ao passo que uma partida de futebol tem ao menos 90 minutos. Como que na prova de 400 metros a creatina está contribuindo em 12,5% e no futebol a creatina consegue contribuir em 10%? Um tem só 1 minuto, o outro tem 90 minutos de duração. Como que isso está acontecendo? O que acontece aqui é que o futebol ele tem por característica um metabolismo intermitente. Como assim? Em determinados momentos o jogador está no metabolismo aeróbio, em determinados momentos o jogador está no metabolismo anaeróbio, tá? E quando ele estiver no metabolismo anaeróbio, a creatina ela pode ajudá-lo no metabolismo anaeróbio alático, tá? Imagina a seguinte situação, o jogador de futebol, ele fica correndo o tempo todo? Ou ele caminha um pouco, aí dá uma corridinha, se posiciona, aí caminha um pouco, xinga o amigo, ele caminha, né? E vai caminhando, e se posiciona, é coisa do tipo, ele não fica correndo direto, ele caminha, vai, volta, tal, se posiciona. Quando ele estiver caminhando em campo, ele está utilizando o metabolismo aeróbio. Agora vamos supor que esse mesmo jogador de futebol, ele recebeu a bola e ele vai chutar. Cara, quando ele chuta a bola, não é algo rápido. Ele chuta forte a bola. É rápido e é forte. O que eu tenho aí? Eu tenho potência muscular. Então, durante determinados momentos da partida, esse jogador de futebol ele pode ser beneficiado pela creatina, tá? E outros momentos não, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de esporte com metabolismo intermitente. Futebol, as lutas, elas costumam ser também. Aqui, basicamente, um slide mostrando para vocês o mesmo mecanismo. Então, ó, eu tenho lá o ATP pronto na minha musculatura, vem a enzima chamada ATPase, quebra esse ATP e se transforma em ADP. O que acontece? Vem a creatina fosfato e doa ali o fosfatinho dela. Automaticamente o ADP volta a ser ATP de novo. Eu tenho mais energia para minha contração muscular. Pessoal, aqui eu estou ilustrando para vocês um indivíduo que não toma creatina, que não suplementa creatina. Então você tem lá na musculatura, você tem aí o ATP, você tem a enzima ATPase, o ATP está prontinho lá, pronto para fornecer energia, a ATPase está pronto para retirar essa energia, né? E você tem a creatina fosfato. De onde que veio essa creatina se esse cara não toma creatina? Veio da síntese dele mesmo, tá? Vocês concordam comigo que à medida que eu fizer a contração muscular, eu vou quebrar esse ATP, vou obter o ADP, vem a creatina fosfato e dou o fosfato dela e eu volto a ter ATP tudo de novo. Eu espero que vocês estejam concordando comigo. Se você chegou a essa altura do campeonato e não está concordando comigo, revê a aula. Eu espero que você esteja concordando comigo. Agora, você imagina um cara que suplementa a creatina. O que acontece? Você vai ter mais reservatórios de creatina fosfato, como vocês podem ver aí no slide, tá?
a gente tem mais reservatório de creatina fosfato. À medida que você vem e quebra aqui o ATP, você tem um monte de creatina fosfato para atuar na ressíntese desse cara, tornando essa ressíntese, então, mais eficiente. E é esse o mecanismo pelo qual a creatina fosfato consegue beneficiar aí o exercício físico, melhorar o seu rendimento durante o exercício físico. Jefferson, não quero suplementar, sou contra a suplementação. Bacana. Então, ó, eu coloquei aqui algumas opções de boas fontes de de creatina, tá? O arenque, a carne de arenque é a melhor fonte de creatina. Se você for ver em 100 gramas de arenque, né, você tem 0,65 gramas de creatina. A suplementação costuma ser feita aí por volta de 6 gramas de creatina. Ou seja, quanto de arenque você vai ter que comer para obter os 6 gramas de creatina? Cara, é arenque pra caramba. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu nunca vi um arenque na minha vida, tá? Bom, mas sei lá, outras carnes, como por exemplo carne suína. A carne suína ela oferece aí cerca de 0,5 gramas a cada 100 gramas. Para você obter aqueles 6 gramas, você vai ter que comer porco pra caramba. E aí, será que você não vai estourar em colesterol? Gordura? Será que você vai conseguir comer tanto porco, assim, tanta carne suína? Pode ser difícil, né? Leite tem 0,01. Cara, você vai ter que comprar uma vaca e, cara, coitada dessa vaca que vai te dar leite aí, que você vai precisar de muito leite para obter os 6 gramas de creatina, que é o que normalmente se suplementa. Então, pessoal, desde a primeira aula eu falei sobre suplementação, falei, cara, faz a base direitinho e o suplemento é algo a mais pra gente colocar, tá? Não enxergue o suplemento como algo ruim, é uma ferramenta nutricional, como, sei lá, uma maçã pode ser uma ferramenta nutricional, como um feijão pode ser uma ferramenta nutricional, o suplemento também é uma ferramenta nutricional que nós podemos utilizar, e aqui parece que é mais interessante utilizar aí o suplemento do que obter esse cara através só da alimentação. E aí, como que eu faço para suplementar essa tal dessa creatina, Jefferson? Existem 2 protocolos, tá, pessoal? Um protocolo que ele fala de fazer sobrecarga e manutenção e um outro protocolo que seria só manutenção. Alguns críticos, eles acabam falando, mas esse protocolo de sobrecarga e manutenção, ele é ultrapassado. Não é ultrapassado, tá? Você pode usar ele. Eu vou falar para vocês quando que eu costumo utilizar esse cara. Bom, como funcionaria o primeiro protocolo, que é o protocolo de sobrecarga e manutenção? Durante aproximadamente 7 dias, você vai dar muita creatina para o seu paciente. Cerca de 20 até 30 gramas de creatina para o seu paciente, tá? Divididos em doses, cerca de 5, 6 doses pode ser o ideal. Não dá de uma vez só, não. Então você vai falar, cara, durante 7 dias você vai tomar, sei lá, 30 gramas de creatina divididos aí em 6 doses de 5 gramas. Ponto. Durante 7 dias ele vai fazer isso. Bacana. Passados os 7 dias, esse cara ele vai começar a suplementar a creatina só 5 gramas por dia, tá? De 3 a 5 gramas, vamos chutar 5 gramas aí para ficar no limite máximo. Ele vai tomar só 5 gramas por dia. Não adianta essa pessoa tomar de novo os 20 ou 30 gramas, tá? Dá uma olhada o que acontece com a nossa musculatura. A nossa musculatura, que esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele ilustra muito bem isso. Quero que você imagine quantidade de creatina, tempo e saturação. O que é saturação? Imagina que eu falo para vocês que eu estou saturado de vocês. Eu estou cheio de vocês, não aguento mais vocês, né? Não é isso que está acontecendo. Eu gosto de vocês. Eu gosto muito de vocês. Vocês são muito gente boa, tá? O que eu quero que você imagine aqui. Quando você fornece de 20 a 30 gramas de creatina para o seu paciente, a quantidade de creatina na musculatura dele vai aumentar rapidamente, tá? Em cerca de 7 dias, vou até fazer um risco aqui, ó. Em cerca de 7 dias, você já consegue atingir o nível máximo de creatina na musculatura do seu paciente. Se você continuar fornecendo essa quantidade de creatina, isso pode ser um problema. Por quê? Pode ser um problema porque isso daqui, ó, não vai acontecer no nosso gráfico. Afinal de contas, nós já atingimos a saturação. Imagina que o seu músculo é como se fosse um copo.
Um copo tem um limite máximo, não adianta você pôr mais água no copo que vai transbordar, tá? Se você simplesmente parar de dar creatina para o seu paciente, o que acontece com a quantidade de creatina na musculatura dele? Vai reduzir. Também não quero isso. O que eu quero fazer? Eu quero manter os níveis máximos de creatina do meu paciente. E é por isso que, a partir dos 7 dias... Opa, eu apaguei aqui sem querer. É por isso que, a partir dos 7 dias, eu começo a fazer a manutenção, para que eu possa manter a creatina alta lá dentro da musculatura do meu paciente, tá? Não adianta você continuar fornecendo grandes doses, não adianta parar de tomar. Você tem que fornecer doses bem pequenas para manter a quantidade máxima de creatina lá do seu paciente. O outro protocolo é o protocolo que fala que você não precisa fazer a tal da sobrecarga, dar aquela quantidade grande de creatina para o paciente. Você não precisa fazer. Você pode dar pequenas doses de creatina que você também vai atingir a saturação, como no gráfico aí que vocês estão vendo. O grande problema é que para você atingir a saturação, você vai demorar mais do que 7 dias. Mas, querendo ou não, você também atinge a saturação. Então, são esses dois protocolos que existem para a suplementação de creatina. Um, você faz sobrecarga, dá 7 dias de creatina. Você vai dar, durante 7 dias, cerca de 20 até 30 gramas de creatina. E o restante dos dias você vai dar só 5 gramas de creatina. O outro, que seria a manutenção, né? O outro, você só vai fornecer cerca de 5 gramas de creatina durante todo o tempo da suplementação. Não precisa fazer a sobrecarga, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem entre um e outro? Você fazer a sobrecarga e a manutenção, você consegue atingir a saturação mais rápido. Se você tiver pressa para alguma competição ou algo do tipo, isso pode ser legal. Eu faço isso com os meus pacientes que vão ter campeonato. Então o cara vai ter campeonato, vai lutar, eu preciso estar muito próximo, né? Eu vou lá e faço sobrecarga e manutenção. Agora, para aquela pessoa que está indo na academia, não tem pressa, não tem nenhum evento específico, é só colocar lá a sunga vermelha dele para tomar cerveja na Praia da Enseada, no Guarujá, aí você pode fazer aí a suplementação utilizando, sem fazer a sobrecarga, tá? Só dando aquela dose pequenininha de creatina, que vai demorar mais para ele chegar no nível máximo de creatina, mas a longo prazo os efeitos serão os mesmos. Esse gráfico é muito legal, ele é do ISSN, e o que ele fala pra gente? Ele coloca aqui pra gente que indivíduos vegetarianos, eles têm essa quantidade de creatina na musculatura, tá? Essa quantidade. Indivíduos normais, eu não estou ofendendo você que é vegetariano, tá? Eles colocam assim no artigo. Eles falam que indivíduos normais, vamos falar indivíduo que tem uma dieta onívora, tem mais creatina na musculatura, justamente porque está comendo carne. Agora, as pessoas que fazem suplementação de creatina, elas vão ter mais creatina na musculatura, mais creatina ainda. Agora, o cara que faz a suplementação da creatina e toma essa creatina junto com um carboidrato, ou um carboidrato e uma proteína, ele vai ter mais creatina na musculatura. Então eu costumo recomendar para os meus pacientes de suplementar, de tomar essa creatina junto com alguma refeição, pode ser um lanche da tarde, alguma coisa do tipo, ou então até mesmo o whey protein que ele já vai tomar, tá? Então eu costumo fazer dessa forma para facilitar ali, para otimizar a creatina na musculatura desses pacientes. Bom, alguns dados aí sobre creatina. Então, indivíduos que têm uma dieta normal, eles têm uma saturação de creatina que vai de 60% até 80% do máximo, tá? E aí você consegue, através de uma dieta onívora, ter cerca de 1 até 2 gramas de creatina por dia, tá? A suplementação da creatina pode aumentar de 20% até 40% a creatina ali dentro da sua musculatura. Para você ter uma máxima eficiência e atingir a saturação de creatina com a suplementação de cerca de 5 gramas, durante 4 vezes por dia, durante 5 a 7 dias, ou 0,3 gramas por quilo de peso. Esses cálculos de 0,3, 0,5 gramas por quilo de peso, eu não costumo utilizar. Por que eu não utilizo? Porque se você pegar 0,3 e multiplicar pelo seu peso, você vai ver que vai dar tipo 26,5. Vai dar um número bem quebrado. E cara, como que você faz para pegar exatamente 26,5 com um scoop?
é muito difícil. Então costumam falar, cara, suplementa um número redondo, suplementa 30 gramas, 20 gramas ou então 25 gramas, tá? O importante é, se for para suplementar essas doses altas, é de você fracionar, não dá tudo de uma vez ao longo do dia. Aí uma vez a saturação atingida, a manutenção pode ser feita com cerca de 3 a 5 gramas. Importantíssimo, suplementar a creatina é seguro, tem efeitos benéficos à saúde, inclusive tem algumas pesquisas utilizando a creatina para Alzheimer, tipo, nada a ver com rendimento físico, tá? Por precaução deve ser utilizado sob supervisão, se suplementada em crianças e adolescentes, tá? O melhor protocolo que eles falam aí é o protocolo de sobrecarga e manutenção, eles falam para você fazer o cálculo por quilo de peso, tá? De novo, eu não gosto de fazer esse cálculo por quilo de peso. Um fato importante é que a creatina monoidratada, cara, ela é a melhor relação custo-benefício. Mas a creatina nitrato, a creatina sei lá o quê. Cara, a eficiência da monoidratada, ela é igual das outras, tá? E a monoidratada é a mais barata, então não tem por que se gastar essa grana, tá? Ao menos que você queira dar dinheiro ali pro vendedor de suplemento ou coisa do tipo. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre creatina. Eu espero ter colaborado aí para o ensino de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande beijo, um abraço e até mais.